Fazer um comentário, embora ainda não esteja bem na garganta, mas quero que preste atenção no que eu vou falar. É muito importante você saber disso. Sabe, quando eu expresso um zelo, um cuidado, tudo isso é para fazer uma libertação de um entendimento errôneo, de uma mentira que foi colocada na mente de cada um durante todo esse século, ou seja, numa média de 1,5 milênio, a religião tomou conta do mundo, adentrou o mundo das trevas e concebeu toda a desconstituição, ou seja, desconstruiu tudo o que Cristo tinha construído. O que eu quero dizer é que quando eu expus que o cristianismo judaico-romano isentou o Eterno Pai e Jesus Cristo, sua palavra do mundo aqui terreno, eles fizeram com muita sagacidade. Eles acrescentaram a parte que fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não existe nos pergaminhos originais. Não existe, vocês podem pesquisar, entre numa pesquisa mais profunda, procure realmente buscar, e tanto de Marcos quanto de Mateus, não há registro nos pergaminhos originais dessa. Então, a Sagrada Escritura, ela diz que em tudo existe uma razão existencial. Isso eu já ministrei várias vezes para vocês. Em tudo. Não existe acaso e nem aleatório. Em tudo existe uma razão existencial. O que eu quero explicar para vocês é que esse acréscimo que eles produziram foi exatamente para destituir a presença do Eterno Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo da vida de toda a terra. É por isso que lá em Apocalipse fala que na ressurreição de Cristo, agora no terceiro milênio, que é o Evangelho Eterno, seria mostrado a todos a desolação da terra. Quer dizer, a tristeza do Senhor e a destruição, em sua destruição. Eu sei que eu estou com a garganta inflamada, mas o meu anseio é muito grande de ministrar. Então preste bem atenção. A razão existencial foi para que eles colocassem isso, exatamente para colocar os dogmas. Eles colocaram assim como um dogma, como um dos principais sacramentos da igreja do cristianismo judaico-romano, da igreja fundada em Roma. A prostituta geral, a que prostituiu a terra inteira. E depois ela gera filhas, que são as evangélicas, e atinge todas as outras religiões do mundo. Então, essa concepção é a razão existencial desses acréscimos. Como disse o Senhor, ai de quem acrescentar. Quem acrescenta? Foi eles que acrescentaram, como também tiraram e fizeram vários descréscimos em várias partes das Santas Escritas. O que eu quero dizer para vocês, amado, é que escutem realmente o que eu falo. Eu sei o que eu estou dizendo. Não se deixe iludir. A seita satânica, que é esse o nome verdadeiro, a seita satânica, quer dizer,
ao conjunto, à aglomeração de heresias instituída na vida de vocês por parte dos filhos de demônio, elas destroem toda a concepção de vida de vocês. Eu já disse que vocês defendem um Israel que não é de Deus. Vocês defendem um cristianismo falso. Vocês defendem algo que vocês não sabem nem o que vocês estão defendendo. É isso que eu quero que vocês saibam. Eu creio realmente que não é fácil destruir, desestruturar tudo aquilo que foi construído e estruturado em 1,5 milênio, em 1.500 anos. Que já vem de geração, 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 e assim sucessivamente. O movimento para depor Cristo de uma vez por todas já começou. Se vocês não prestam atenção, eu presto atenção muito nisso. Existem ministradores do próprio cristianismo que está dizendo que os evangelhos, 4 evangelhos, não pertencem mais ao Novo Testamento, que eles vão colocar para o Antigo Testamento, por causa que está escrito uma frase lá em Hebreus, que só se recebe herança depois que o testamenteiro, aquele que escreve o testamento, morre. Eu já expliquei isso aqui para vocês, que a aliança firmada em Cristo Jesus é na ressurreição. É na ressurreição. Mas quando foi que ele escreveu o testamento dele? Porque ele é o escrito de Deus, está revelado lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é o testamento. É como você proceder. Vamos dar um exemplo, como os discípulos, mas vamos dizer igual a Pedro. Por que igual a Pedro? Porque Pedro, ele caminhou recebendo todas as concepções de ensinos, de instruções, de doutrinação feita por Jesus Cristo antes da sua conversão, certo? É aí que está uma das maiores astúcias do cristianismo judaico-romano. Porque quando Jesus estava falando a Pedro sobre a fé que constrói, a fé que alcança o objetivo da glória eterna, ele estava dizendo sobre a postura dele. Ele não estava falando sobre a postura de Pedro. Vocês têm que entender uma coisa, que tudo vai para Jesus Cristo, direciona Jesus Cristo. Que eu digo assim, direciona-se ao homem. Por que eu digo direciona-se ao homem? Porque você tem que realmente converter-se a Jesus Cristo, ou seja, tornar-se igualitário a Ele. Então, preste bem atenção na astúcia de Roma. Quando Cristo disse assim, Pedro, em cima desta pedra edificarei a minha igreja, Cristo estava dizendo em cima da pedra fundamental, que é Ele, certo? É Ele. Seria edificado o corpo dele. A igreja dele se chama o corpo. Quer dizer, todos os seres que se convertessem a ele se tornariam igualitários a ele. Então aí provinha o quê? A adoração em espírito e verdade ao Eterno Pai. Fora disso, não existe outra maneira. Por quê? Porque a adoração é uma constituição de ações
de ações que elevam, engrandecem e louvam o Eterno Pai. É isso que Jesus Cristo está falando aí. Aí o que é que a Roma astuciosamente fez? Tirou a visão de todos vocês para olhar para Cristo e colocou para olhar para o homem que ainda nem convertido estava. Pedro ainda não estava convertido. Tanto é que no ato sacrificial de Jesus Cristo, tanto Pedro quanto todos os seus amigos e assim, companheiros do discipulado de Cristo Jesus negaram Jesus. Não foi só Pedro que negou. Todos negaram, assim como você nega até agora. Você que pertence à religião e ao mundo laico, vocês são negadores de Cristo. Negadores. Vocês são a negação. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que foi que eles fizeram? Eles mudaram a verdadeira concepção da palavra do Senhor e projetaram para Pedro. Qual o objetivo disso? Qual a razão dessa existência? É que eles tiraram a adoração em espírito e verdade, que é direcionada ao Eterno Pai através de Jesus Cristo, e colocaram para o homem não convertido ainda, não convertido. Aí o que é que vocês se deixaram manipular, se deixaram enganar, se deixaram iludir? Aí vem adoração e prostração diante de todo ser humano, que foi do homem humano, né? Que foi a instituição doutrinária feita pelo inimigo do Eterno Pai, que disse a Jesus: eu te darei todos os reinos da terra. Tudo que tu tens que fazer é te prostrar diante de mim. Quem mandou você se ajoelhar diante de homens infiéis ao Eterno Pai? Foi o diabo. Aí vocês vão nessa sinagoga de demônio aí, nesses cemitérios aí de construção, e se ajoelham diante dos representantes do inimigo. A Sagrada Escritura diz que só há um Deus para ser adorado, que é o Eterno Pai. Somente a Ele se prostrará e dará. Quando a gente fala disso, irmão, não sei o quê, mas Jesus disse: vai para a tua casa, entra no teu quarto, em segredo tu ora, em segredo o Pai te ouve, em segredo Ele te atende. Porque eu sou o único intercessor, intermediador entre o céu e a terra, entre o Pai e o homem. Em momento algum Ele mandou você se ajoelhar, se prostrar diante de outro homem aqui na terra. Isso é inadmissível para o Eterno Pai. Isso é mentira, que vocês estão agindo na mentira. Vocês vão lá, se prostram, se ajoelham diante desses falsos mestres, diante de padre, diante de papa, diante de todos esses demônios, filhos de demônio, dizendo que estão com Deus. Poxa, não façam. Voltem a pensar alguma coisa. Eu, sinceramente, eu sei que toca no meu coração e há momentos parece que trava dentro de mim por ver tanta gente enganada. Como eu falei para um amigo meu, eu sei que eu estou doente, eu sei que a minha garganta está inflamada, sabe? Mas quando eu olho esse monte de gente aí caminhando com o livro na mão, que chama de Bíblia, sem ter ela como Jesus, como a palavra do Senhor falou, que a palavra dele não é para ser carregada assim, nas letras mortas. Vocês podem ler lá, ele diz assim, que todo servo do Eterno Pai carregará a sua palavra na mente e no coração. Aqui
Eu fico sentado na porta da casa que eu moro e o que eu vejo um monte de enganados carregarem de todas as formas uma Bíblia de todo tamanho. Eu sou contra? Não, não sou contra. A questão não é andar com a Bíblia na mão. A questão é andar com a palavra do Senhor gravada no teu coração e na tua mente, porque ela expelirá através das tuas ações. Vocês são tão idólatras que chega a doer. Então, os falsos mestres, sabendo da preguiça que vocês possuem, porque vocês são preguiçosos mesmo, como disse o Senhor. O Eterno Pai diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele não está falando de formiga natural, dessas coisas aí. Ele está falando que a formiga, ela constrói a casa dela, preste bem atenção, para o interior da terra, para dentro da terra, é que a formiga constrói a casa dela. É isso que o Eterno Pai está dizendo para ti, religioso e laico. Vai ter com a formiga, ô preguiçoso, porque tu tem que construir a minha casa, a tua casa, de dentro para fora, do teu coração, da tua alma, para que tu possa expelir justiça, integridade e retidão da minha palavra na tua vida. Vocês só querem uma coisa que eu já falei várias vezes. O idólatra, que a Bíblia diz que é um imbecil, que não entende nada, ele se projeta a olhar somente o que está fora do corpo dele. Aí cria inveja, cobiça. Tu pode ver que tudo que esses falsos mestres falam é na tua casa de pedra, é na tua moto, no teu carro, no teu não sei o quê, um monte de coisa, no teu iate, no teu, sei, um monte de coisa. Eles não vão falar da tua alma, eles citam o nome de alma rapidamente, para que você não perceba a concepção, porque nem eles conhecem, não sabem nem o que é alma. Eles não conhecem, eles não sabem o que é intimidade com Deus. Então, busquem aprender. Eu estou recomeçando agora, e desejo recomeçar. Eu vou explicar direitinho. Eu sei que você não tem a capacidade ainda de entender de uma vez. Isso que eu estou falando. Eu falei. Quando eles fizeram o acréscimo, tanto em Marcos quanto em Mateus, sobre o batismo, batizar em nome do Pai, do Filho, foi para destruir a presença de Deus e de Jesus Cristo. Já me distraí. Por quê? Porque eles eliminaram o Eterno Pai, porque a Bíblia diz que é um Deus com três poderes, certo? Aí o que eles fizeram? Eles pegam os poderes. Quando eles eliminam o Eterno Pai, quer dizer, os poderes se tornam naturais. Já expliquei isso. Colocaram no homem o poder da onipotência, quer dizer, da criação. Aí diz para vocês, insiste no coração de vocês, que vocês têm o apoio de Deus para fornicar, para constituir família natural, para fazer isso, para ter mulher, para fazer filho. Isso é mentira. Na visão natural, isso é mentira. Deus amaldiçoou. Aí depois ele diz que batiza em nome do Filho, que é a presença
tua presença na vida do teu filho. Como se dá isso? Eu já expliquei isso pela afinidade sanguínea. Não é afinidade, pelo laço sanguíneo. Então, tu está presente na vida dele, certo? Tanto tu quanto tua esposa, que tu tem esposa, ou tu tem uma mulher, fizeste um filho, o teu sangue vai junto com o sangue dela, formata a presença de vocês, certo? Preste bem atenção numa coisa. O filho de cada um que vem, ele é uma materialização daquilo que tu és no espiritual, no sentimento de animosidade. Se tu tem no teu DNA uma porqueira de uma vida terrena e a tua fêmea, os dois vão juntar o sangue de vocês para formar um novo ser na concepção de uma criança, vamos dizer assim. Aquela criança já traz o sentimento de animosidade teu e da mulher. E se vocês forem, como diz o seguinte, peça ruim, que eu sei que boa não são, ele vai ser pior do que vocês. Será que dá para entender que ele vai ser pior do que vocês? Essa é a concepção. Por isso que ontem eu estive com um cidadão e ele disse assim, tem muita gente que não entende o nascimento espiritual, disse, porque não sabe o nascimento espiritual natural. Ele, imaginando que soubesse alguma coisa, disse, como assim, irmão? Eu disse, por causa que enquanto, palavra de Cristo, palavra do meu Senhor, do meu Salvador, que não mente, enquanto tu não entenderes o nascimento natural em toda a sua essência, tu és incapaz de conseguires o nascimento espiritual, registrado lá em João. É por causa disso que existe muitos infelizes agora dizendo que vão eliminar os 4 evangelhos, porque só vai ser válido a partir do Atos dos Apóstolos para frente como Novo Testamento, porque é a herança dada por Jesus Cristo, pós a morte dele e vindo a ressurreição. Sabe, e o pior é que todo mundo já está acreditando nisso. Eu digo pior, porque é pior para todos que acreditam nisso. Porque os 4 evangelhos é a constituição daquilo, é exposta por Jesus Cristo, daquilo que acontecerá contigo no teu nascimento espiritual. É o teu testemunho de vida. É o teu testemunho de vida. Eu não sei se você consegue entender, mas eu vou bater nessa tecla várias vezes. Porque o que foi que eles fizeram? Pedro, em cima desta pedra de picarei, está falando da fé dele, a fé inabalável. Se construirá a minha igreja. Aí os romanos, desgraçados, matadores da palavra do Senhor, juntamente com a religião, se juntam e se tornam os deuses do mundo. Porque vocês têm que entender uma coisa, que quando a igreja romana foi formada, foi a unificação da religião com o mundo laico lá, com o reinado. Veio através do imperador e da imperatriz romana. Unificaram a religião com o mundo laico. Hoje que estão querendo se dividir. Mas o mundo laico e o mundo religioso é farinha do mesmo saco. É só uma porqueira. Eles se unificaram para acabar de vez mesmo com a presença de Deus aqui na terra, na vida dos seres. Então eles tiraram de Cristo
a construção da igreja na pedra fundamental, que é Cristo Jesus. Isso Pedro, não. O Pedro diz que Jesus é o pastor eterno, mas vamos lá para Paulo diz que a pedra fundamental, o fundamento da igreja é Jesus. E aí vocês acreditam nos mentirosos, não lêem a Bíblia, são preguiçosos e acreditam que a pedra é Pedro. Que a pedra é Pedro. A pedra do não sei de quem é mais um infeliz. A pedra fundamental da religião é aquele que funda, para vocês. Para vocês. É aquele que funda a religião. Por exemplo, quem fundou a Assembleia de Deus? Fulano de tal. Então ele é a pedra fundamental. Até hoje é idolatrado, adorado. Quem fundou a Universal? Fulano de tal. Então ele é a pedra fundamental. Ele é o dono. Aí quem fundou a Quadrangulana? Foi fulana. Então é a pedra fundamental. Quem fundou a Adventista? Foi a fulana. Então ela é a pedra fundamental. Aí me mostre Jesus Cristo sendo pedra fundamental de uma seita satânica que vocês chamam de religião. Não existe. Quem é a pedra fundamental do islamismo? Maomé. Quem é a pedra fundamental do budismo? Dalai Lama. Quem é a pedra fundamental? Eu esqueci agora o nome da infeliz que fundou o hinduísmo. Quem é a pedra fundamental dos mormons? Joseph Smith. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, foi essa astúcia diabólica que a igreja, chamada de cristianismo judaico-romano, fundou, tirou a pedra fundamental, tirou a fundamentação que é em Cristo Jesus e colocou no homem. Aí você vai ali e se prostra diante de um desgraçado, infeliz representante do demônio, lá dizendo que ele é Deus. Eu estou falando porque a Bíblia fala isso. E vocês não entendem nada, como já diz que o imbecil nada entende, que os mentes manipuladas, que se deixaram manipular, jamais galgarão. É aquilo. Aí, hoje até de manhã, agora pela manhã, eu estava ouvindo um comentário onde uma pessoa diz que bem, é sempre aquela mesma coisa que assim, eu não gosto de repetir, que critica, que eu critico, mais um saiu, se sentiu criticado. Eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu escrevi no meu status. Se você não tiver ou não tem a liberdade de criticar, tu pode ter certeza e convicção na tua vida que todo elogio que tu fizer para alguém, ele é falso. Ele é falso. Todo elogio que vier na tua boca, que não tenha coragem, a liberdade de criticar, é falso, é mentiroso. Por isso que a Sagrada Escritura diz: livra-te daqueles que te elogiam, porque eles só querem ver o teu mal. São falsos, são mentirosos. E o que é que a Bíblia diz também? Ama aquele que te critica, porque esse quer ver o teu bem. As pessoas vêm com papo furado para o meu lado, não vai levar. Eu amo de verdade, e quem eu amo de verdade, eu critico. Agora, no momento que eu elogio, é porque merece o elogio. Sabe que está registrado isso? Capítulo 17, eu não gosto nem de dar o capítulo, mas capítulo 17 de João. Que depois que Cristo deu, fez, repreendeu Pedro,
todos aqueles que estavam com ele. Quando ele chegou, ele disse que vós sois meus amigos, elogiando a participação dele com ele. Foi a coisa mais linda e sincera que houve. Mas por que foi sincera? Porque ele também, na hora de criticar, de repreender, de chamar atenção, ele fez. Ele não se negou, ele tinha liberdade de fazer a crítica, a repreensão, a educação e tudo mais. Aí depois veio um filho de demônio dizer que não posso criticar, que não posso fazer isso. Eu estou criticando porque eu amo vocês. E sei que estão todos errados. Então o que eu peço para vocês é o seguinte. Eu vou voltar a ministrar. Eu vou falar isso aqui, eu sei que vocês não entendem de primeira. Eu sei que vocês não têm ainda esse discernimento. Por quê? Porque vocês não leem, vocês são preguiçosos. Parem com essa preguiça, acordem cedo, acordem de madrugada, comecem a ler. Leiam com pensamento, com a cabeça limpa. Porque se você vai ler um texto, já com o que o falso mestre te falou, tu não vai sair daquilo. Tem que limpar a tua mente. Por isso que ele diz assim, busca-me antes do crepúsculo matutino. O que Deus fala. Busca-me antes do crepúsculo matutino, que ele está dizendo para te buscar ele de madrugada, antes do sol nascer. Então para com a tua preguiça e busca Deus, começa a buscar conhecimento sobre ele, para que tu não continue sendo enganado. Eu continuo na próxima, eu sei que está doendo já a minha garganta. Beijos.